Assista agora Telescópio. Apoio Cultural, Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Olá, boa tarde, Itapetininga. Começando mais um Telescópio aqui para você nessa sexta-feira, dia 1º de maio, aí, feriadão aqui na cidade, dia do trabalhador, mas como estamos em quarentena, né? Então tá todo mundo junto, ligado aqui no Telescópio. Você tá vendo aí o monumento a Júlio Prestes aqui no centro de Itapetininga, 27 graus agora aqui para você. E você que nos acompanha aqui, hoje seja muito bem-vindo a mais um Telescópio. Hoje o programa aqui vamos trazer bastante notícias aqui da nossa cidade, toda a região, também de todo o Brasil. Teremos a participação aqui do José Neto, ele que é treinador de basquete diretamente lá do Rio de Janeiro, em Itapetiningano aí, que tem feito um grande trabalho aí frente à seleção feminina de basquete, e também vereadores aqui da cidade para comentar tudo aquilo que tem acontecido aqui no nosso município. Você sabe, o Telescópio é um oferecimento do Plano Familiar Camargo e que é tradição, seriedade e respeito. Você gostaria de fazer a sua pergunta, colocação, mandar aqui a sua sugestão pra gente, é só você ligar pelo telefone que é o 15 3527 8199 ou deixar o seu recado aqui no Facebook da TV Itapê. Fique ligado com a gente, eu sou o Guto Nunes e o Telescópio está no ar. Telescópio começando aqui para vocês, te lembrando aqui já então, você que se liga aqui com a gente ao meio-dia nessa sexta-feira, que o programa foi gravado nessa última quinta, né, devido ao feriado aqui, para não deixar você que acompanha aqui o nosso Telescópio sem um programa inédito. Nós gravamos então na tarde da quinta-feira, mas sempre trazendo para você aqui as melhores informações. E para começar, já vamos com o vereador aqui da cidade, o Bispo André Bueno, para conversar com a gente aqui a respeito de todas essas medidas que estão sendo tomadas aqui em Itapetininga e também o que ele está achando desse clima geral aqui que está esse combate ao coronavírus na nossa cidade. Bispo André Bueno, muito obrigado, seja muito bem-vindo aqui ao Telescópio, uma boa tarde para você. E já pergunto mesmo, né, Bispo André, como se você tem visto assim o comportamento da população, as medidas que estão sendo tomadas aqui na nossa cidade? Boa tarde. Boa tarde, Guto. Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho de vocês estar convidando a gente para estar participando de mais um programa aí na TVI, ao Lalo, também nosso amigo. Que Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida, né? Nesta dor, né? Você já avisou aí que foi gravado na quinta-feira, mas nós estamos passando no ar hoje, dia 1º de maio, já dia do trabalhador. Só dando um lembrete, não sei se eu posso falar, mas dar um lembrete do seguinte: ontem, dia 30 de abril, é comemorado o Dia do Ferroviário. E aqui em Itapetininga, nós temos muitos ferroviários aposentados, outros ainda fazendo alguma coisa nativa. Então eu queria deixar os parabéns aos nossos ferroviários, que Deus dê graça, que Deus os abençoe, que Deus os alcance, né, guardando a eles e as suas famílias de forma abençoada e poderosa, no nome de Jesus. Deus abençoe a cada um e Deus abençoe você que está nos vendo, sua vida, sua família. Neste momento, como o Guto acabou de perguntar, nós estamos vivendo um tempo que nós nunca passamos, né? Eu tenho 50 anos e eu nunca passei por isso. Nós, acho que a maioria, né? Só quem viveu mesmo aí, talvez, que está já com 100 anos, talvez, ou um pouco mais, tenha vivido aquela última pandemia, que acho que foi a gripe espanhola, se eu não me engano, e foi em meados ali de 1917. Então hoje, 2020, nós já somos de uma geração que nunca vimos isso. Então causa preocupação em todas as pessoas. Nós estamos vendo a cidade aí, agora começando a querer se mexer, né, depois desse tempo todo que estamos vivendo essa pandemia no Brasil, né, em todo o Brasil, estado de São Paulo, cidade de Itapetininga, começando a abrir alguma coisa de forma com todo cuidado, né? Abre meia porta, entra um por vez, usando máscara, álcool gel para todo lado. Então é uma situação, Guto, que nós nunca vivemos. Nós vamos contar
para os nossos netos no futuro algo que nós passamos, né? E que Deus nos ajude que a gente nunca mais venha a passar. E nós torcemos, como pastor, como homem de Deus, nós estamos orando muito. A igreja, né, apesar do povo, nós não termos culto presencial, nós estamos fazendo todos os cultos online. Né? Vem aqui eu e mais uma pessoa aqui na igreja e a gente grava o culto, né? Faz online o culto, né? E pelo Facebook. E assim é a maneira que estamos fazendo. Mas o povo na casa, a gente orientando as pessoas a orar, orientando as pessoas a estar jejuando, para que tudo isso passe, Guto, o mais rápido possível. Claro que nós temos noção, sim, que não vai ser do dia para a noite, né? Por mais que já está afrouxando um pouco, né, a quarentena, mas nada vai terminar. Não é como uma lâmpada que você aperta o interruptor, ela acende, você aperta, ela apaga. O vírus está aí, né? Está solto aí, e nós não sabemos onde está, quem não está. Há pessoas que podem não ter sintoma nenhum, né? E ela pode passar para uma outra pessoa. Então a gente não sabe. Então a gente está fazendo o possível para a gente se precaver. E como igreja, então, nós estamos orando, pedindo a Deus para que tudo isso passe o mais rápido. E quanto menos pessoas forem infectadas, e menos pessoas morrerem, para nós será uma grande vitória. Em nome de Jesus, que Deus nos guarde e que menos pessoas sejam infectadas e venham a óbito. Porque cada pessoa, cada ser humano que morre é uma pessoa importante. Cada pessoa que morre tem uma família por trás. Cada pessoa que morre tem uma família que sofre. Então nós não queremos, nossa oração é para que quem venha ficar infectado possa ser sarado, possa os medicamentos serem úteis, né? Possam fazer o resultado esperado com eles e essas pessoas sejam saradas. Que Deus guarde, que Deus nos abençoe e que as pessoas sejam saradas, né? Que quanto menos forem infectados, melhor. E é por isso dessa questão da quarentena, né? De segurar as pessoas para evitar a contaminação, para evitar que se aumente, né, a contaminação. Então é isso daí, que tudo isso passe o mais rápido possível, em nome de Jesus. É isso daí, Guto. Muito bem. E vereador, falando aqui a respeito dessa questão, principalmente da atuação das igrejas, né? Elas são sempre associadas à parte caritativa, do auxílio aos mais necessitados e tudo, né? Esse trabalho tem como, vamos dizer assim, continuar, principalmente nesse tempo onde muitas pessoas estão passando pela dificuldade financeira, tudo. Isso tem sido pensado também, Bispo André? Então, Guto, é o seguinte, a igreja, ela é uma bênção para a sociedade. Cada uma com o seu particular, com a sua peculiaridade. Uma igreja maior, ela acaba tendo um pouco mais de condição, uma igreja menor um pouco menos, mas nós sempre ajudamos pessoas, sempre. Nós temos aqui na igreja, por exemplo, a igreja que eu sou pastor, vou falar da minha, a igreja que eu sou pastor, nós temos uma área de ação social. Então, todos os meses, nós ajudamos, nós já temos famílias cadastradas que desde muito tempo a gente vem ajudando. Umas acabam depois melhorando, não preciso mais da cesta básica, pode ajudar outros e tal. Então a gente vem fazendo isso. A igreja tem a questão social dela, a igreja ajuda pessoas. Agora, nesse tempo, nem se fale, nesse tempo a ajuda é maior. Só que o que acontece, Guto, que eu percebi agora no mês de abril, porque sempre nós fazemos o dia da ceia, é o dia que as pessoas trazem o quilo. Com esse quilo, nós montamos as cestas básicas e ajudamos pessoas. E ajudamos famílias, né? Não pessoas, uma cesta é para família. E olha, o povo fica solidário nessa época, Guto. As pessoas ficam mais solidárias, as pessoas querem ajudar, as pessoas gostam de ajudar, elas gostam para o próximo. E eu percebi isso aqui na igreja, onde eu sou pastor, agora no mês de abril, que nós tivemos menos pessoas contribuindo, porque algumas acabam nem tendo para dar, né? Elas estão precisando. Mas essas pessoas, esse número menor de pessoas trazendo quilo, eles não trouxeram apenas um.
2 sacolas, outros 3 sacolas, outros doaram cestas básicas já prontas para a gente estar dando para essas famílias. Então, a gente pôde abençoar e estar servindo mais famílias, que é uma grande preocupação, porque a fome é terrível, né? Muitas vezes, Guto, as pessoas se preocupam mais com o vírus do que com a fome. Por quê? Porque o vírus é contagioso, a fome não. A pessoa senta na mesa dela, ela tem o prato dela, ela come, o outro que se vire. Agora o vírus é contagioso, então, é preocupação, né? Eu não posso sair e tal. Agora a fome é algo terrível, as pessoas precisam ser ajudadas, precisam ter gente que estenda as mãos, que abençoe a vida delas, e a igreja está nesse contexto. Fiquei muito feliz quando o presidente Bolsonaro colocou a igreja dentro das atividades essenciais do país. E realmente a igreja é. Porque, no mínimo, a pessoa vem na igreja buscar uma oração, buscar uma palavra. Na semana passada veio uma mulher aqui, desesperada, não que ela está passando necessidade, é uma das que nós ajudamos. Eu sei que ela tem ainda mantimento, porque a igreja já deu para ela a cesta básica e ela ainda tem. Mas a pessoa chegou aqui desesperada, dizendo, bispo, me ajuda, que eu tô muito nervosa, eu tô com o peito, uma dor violenta no meu peito. Não tinha doença nenhuma, era ansiedade, era preocupação com tudo que está acontecendo. Então a igreja, só de estar aberta, né? A gente não tem culto presencial, mas a igreja está aberta, ela pode ficar aberta, né? Sem aglomeração, vem um, acaba outra hora vindo outro, tal. Nós já separamos as cadeiras aqui, 1,5 metro uma longe da outra. Então, se vir 2 orar, por exemplo, um vai sentar longe do outro, um vai ajoelhar um longe do outro, né? A unção que a gente faz, a gente não põe a mão em ninguém. Nós temos o óleo que a gente esguicha na mão da pessoa, que é spray, e a gente unge, a própria pessoa passa nela. Mas só da pessoa vir aqui, né? Eles vêm de máscara, aquela coisa toda precaução. Só da pessoa vir aqui e nos encontrar a igreja aberta, já é uma contribuição muito grande, muito grande. O alívio da pessoa, né? Você vê o rosto da pessoa após receber essa unção, né? A gente ora apenas com a mão levantada, sem pôr a mão nela, mas só de estar orando com a mão levantada, numa certa distância, depois ungir, espirrar o óleo na mão e a pessoa passar, só de fazer isso, Guto, você não tem noção de quanto isso faz bem, de quanto isso faz a pessoa se sentir bem, né? Então a igreja realmente, ela tem ajudado sim, tem estendido a mão, tem abençoado famílias, tem ajudado em várias outras áreas também, não só na parte alimentação, nós temos ajudado, porque é um tempo de solidariedade. É um tempo que a igreja e as pessoas precisam ser mais solidárias, né? A Bíblia nos ensina a amar o próximo como a gente mesmo. Como eu me preocupo comigo e com a minha família, a gente se preocupa também em ajudar as pessoas. Claro que principalmente os que estão mais próximos de nós. A Bíblia fala dos domésticos da fé. Então, claro que o povo que eu tenho mais contato, né? Mais contato são as pessoas que passam na minha igreja, que não são poucas. Graças a Deus a nossa igreja é uma igreja grande. Então, claro que esse povo é o povo mais próximo, que a gente estende a mão. Mas muita gente bate na nossa porta pedindo 1 quilo de mantimento, pedindo 1 litro de leite, e sempre a gente ajuda, a gente faz alguma coisa, porque nós temos que amar sim o próximo como a nós mesmos, e nesse momento, mais do que nunca, sermos solidários, estender a mão para abençoar as pessoas que nos procuram. Então é o papel da igreja, viu, Guto? É o que a gente tem feito, sim. Muito bem, acho que toda essa entrevista ela vem mesmo nessa mensagem de esperança, de força aí para quem está acompanhando aqui o Telescópio, mas se o senhor quiser deixar um recado final pro pessoal, se tiver alguma informação também, às vezes até mesmo do funcionamento aí da igreja e tudo, se o senhor quiser deixar aqui as últimas palavras, eu agradeço muito a sua participação aqui no Telescópio. Amém, amém. Guto, muito obrigado pela participação. Por estar participando mais uma vez, é uma grande alegria, né? Às vezes, em outros momentos, a gente é convidado e não bate horário, a gente não pode ir, mas sempre que a gente pode, a gente está participando com vocês. Então, muito obrigado. Voltando a falar da igreja, eu sou pastor aqui na igreja na Vila Santana, na Rua Eli, número 20. Pastor aqui, já há 29 anos que nós estamos aqui em Itapetininga. A igreja está aberta, de segunda, quarta e quinta,
ela está aberta das 10 ao meio-dia, das 2 às 5. Nos dias de culto, ela está aberta, isso é terça, sexta e domingo, ela está aberta das 10 da manhã até as 9 horas da noite, né? Eu não fico todo esse tempo, mas nós temos obreiros que estão aqui fazendo o mesmo trabalho, orando, ungindo as pessoas e estendendo a mão. Nesse momento você não tem noção de como é prazeroso dizer, olha, eu orei por alguém, eu trouxe paz no coração de alguém. É prazeroso demais. Então, graças a Deus, porque a gente pode fazer isso. A gente sabe de cidade que nem isso pode. Mas aqui em Itapetininga, graças a Deus, a gente pode manter a igreja aberta com todas as precauções. Eu tenho álcool gel na porta da igreja. A pessoa já chega, ela já passa o álcool. Aqui dentro a gente usa. Tudo o que o Ministério da Saúde tem mandado, nós temos feito. Porque a igreja obedece às leis. A igreja, ela segue as leis. A gente não faz nada contrário. A gente quer fazer certinho. E a gente não vê a hora de voltar a fazer os cultos. Claro que não vai voltar o culto normal, né? De eu pôr aqui dentro 700 pessoas num culto. Não vai ser isso ainda. Vai voltar nesse distanciamento, né? Sentando um longe do outro, com máscara, aquela coisa toda. Mas a gente ora a Deus para que isso aconteça logo. As pessoas estão ligando, querendo vir à igreja, receber orações, né? Claro que tem o grupo de risco, tem as pessoas mais idosas que não vão poder vir. Mas que Deus nos abençoe e possa voltar logo. Deus abençoe Itapetininga, Deus abençoe nossa cidade, em nome de Jesus, que todas as previsões catastróficas não aconteçam em nome de Jesus. Nem em Itapetininga, nem no estado de São Paulo e nem no Brasil. É nossa oração em nome de Jesus. Deus te abençoe, Guto. Muito obrigado pela oportunidade. Um abração. Muito obrigado. Aqui conversando então com o vereador, aqui o Bispo André Bueno, trazendo mesmo a sua mensagem para todos nós, mostrando essa preocupação também, né, nesse tempo, né? Nós temos um povo muito religioso aqui na nossa cidade, então faz parte também falar do nosso dia a dia aqui, falar no tocante à fé, né, das pessoas. Então agradeço muito ao Bispo André Bueno, que também é vereador aqui da cidade, tem acompanhado todos os trabalhos que estão sendo desenvolvidos aqui na nossa cidade. E também nós temos aqui o José Neto, ele que é treinador de basquete, o Itapetiningano ilustre aqui. Ele está diretamente lá do Rio de Janeiro para conversar com a gente aqui. Primeiro, gostaria de dizer que é uma grande honra aqui, uma grande alegria poder receber no telescópio, mesmo sendo agora pela videochamada aqui nesse momento, que é o jeito que nós estamos conseguindo fazer as entrevistas aqui. Mas, Zé Neto, muito obrigado. Seja muito bem-vindo aqui ao telescópio. Uma boa tarde para você. E primeiro, já gostaria de perguntar, né? Como está o clima aí no Rio de Janeiro? Para a gente chega muita notícia de São Paulo aqui, mas e o Rio? Como está enfrentando essa pandemia? Boa tarde, Guto. Boa tarde a todos os itapetininganos. É um prazer estar falando com vocês. É um prazer poder estar mais uma vez sabendo, né, sobre essa cidade querida aí. Tenho muitos familiares, amigos, tudo aí. Então é sempre bom estar em contato aí com vocês. Agradeço muito pela oportunidade. E até estava ouvindo, né, o pastor falar. É bem diferente a situação do que a gente está vendo em Itapetininga e do que está acontecendo aqui, muito diferente. A gente tem aqui uma situação bem problemática, né? A gente vê que São Paulo é a cidade com mais casos, né, com mais número de mortos por dia, e o Rio de Janeiro vem em seguida, né? É a segunda cidade com maior número de casos e mortes. Então é preocupante, a gente fica realmente bem preocupado, tentando executar todas as coisas que a gente precisa fazer, tomar todos os cuidados que precisa, porque a gente sabe que isso não é uma brincadeira, a gente não tem nenhuma ideia realmente das consequências disso, porque é uma coisa que está acontecendo pela primeira vez, acho que na vida de todos nós que somos vivos, acho que é a primeira vez que isso está acontecendo, então a gente tem que ser realmente precavido, tomar todos os cuidados para que a gente não queira fazer parte de nenhuma estatística ruim, né? E depois poder dizer que a gente passou por esse momento difícil e que agora a gente está conseguindo ter superado e voltar às atividades normais. Acho que esse é o desejo de todos nós.
Muito bem. E falando agora aqui, Neto, a respeito nós sempre trouxemos aqui algumas vezes durante toda essa cobertura durante a pandemia, né? Que é a questão da arte, né? São artistas, são meio cultural, tudo onde eles disseram que, de certa forma, parou tudo, né? Eles estão, vamos dizer assim, tudo que eles tinham marcado, tudo que tinha acontecido. Também no esporte está sendo assim, Neto? Tudo parou, tudo travou, todos os eventos, treinos. Você tem visto, assim, entre o pessoal aí, os esportistas, também os profissionais dessa área, tudo que deu uma travada geral, não tem como continuar esse trabalho nesse momento, Neto? Não tem como, né? Não tem como a gente querer ser uma regra. Acho que esse momento não é um momento para isso. Acho que assim como no esporte, né, as regras existem para serem cumpridas, para que ninguém seja prejudicado. Acho que esse é um momento da gente também dar exemplo, né, de cumprir regras. E agora a gente tem algumas regras que a gente tem que cumprir, até para não se beneficiar propriamente, mas poder também não prejudicar o próximo. Acho que essa é uma coisa que a gente tem que ser muito cuidadoso, a gente tem que ser disciplinado e a gente usar alguns elementos do esporte, né? Eu tenho participado aí de muitas lives, eu tenho participado aí de muitas clínicas com treinadores, do mundo esportivo e às vezes também do mundo corporativo. E uma coisa que a gente tem falado é assim, o esporte tem alguns elementos que a gente tem que aproveitar esse momento para que a gente usufrua disso e aprenda também com esses elementos. Como, por exemplo, disciplina, os hábitos, né, as coisas boas que o esporte tem, que a gente pode usar nesse momento. Esse momento é o momento de todos nós sermos disciplinados, da gente ter bons hábitos, para que a gente possa ter aí um benefício e acho que o mais importante, né, é a preocupação com o próximo. Acho que isso aí é uma coisa que o esporte também ensina muito, que é você se cuidar para que você também possa favorecer o próximo, que nesse caso é um companheiro de equipe. Hoje todos nós estamos na mesma equipe, então a gente tem que estar muito atento para que todos nós possamos sair vitoriosos aí dessa batalha. Muito bem. E Neto, falando aqui da questão das Olimpíadas, né? Agora as Olimpíadas no Japão, demorou um pouquinho, né? Vocês já esperavam que ela seria mesmo cancelada ou existia também uma possibilidade do pessoal continuar com as datas que já estavam sendo agendadas? Porque parece que houve muita pressão, principalmente o Comitê Olímpico Internacional deu uma demoradinha ali e tudo. Como vocês enxergaram tudo isso? Já se tinham desde o começo a ideia de que não iria haver mesmo as Olimpíadas? Então, é uma coisa interessante isso que você está falando. E eu posso falar com uma certa propriedade, porque o ano passado eu estive no Japão, né? Eu morei no Japão. Então eu vi todas as coisas como eles estavam com um foco muito grande para fazer os Jogos Olímpicos. E a gente sabe o investimento que o Japão faz em qualquer coisa que o Japão se propõe a fazer. Quando o Japão vai fazer alguma coisa, ele nunca faz alguma coisa mais ou menos. Ele sempre quer ser o melhor em tudo. E eles fizeram um investimento muito grande para os Jogos Olímpicos. Muito organizados, eles fizeram tudo muito antes. Então tudo já estava para ser Olimpíada agora, né, que seria agora em julho desse ano, já estava tudo certo, já desde o ano passado, com todas as questões de hotel para quem estivesse chegando, para os turistas, pessoas contratadas para isso, todos os tickets, muitos ainda já vendidos. Então são coisas que realmente eles estavam vendo até que momento era aquele momento derradeiro, que não poderia passar dali para poder cancelar, porque isso demanda esse cancelamento, adiamento. Esse adiamento vai provocar muitas mudanças e é claro que tem todo o impacto aí na economia do país e toda a parte organizacional do evento, que é um evento, um dos maiores eventos do planeta. Então, lógico que eles foram aí até o momento limite. Eu falo assim, não, isso é uma coisa mundial, nós não vamos correr o risco, como prioridade a vida do próximo, né? Mais do que todo o aspecto econômico, financeiro, é a vida do próximo, e ali, não só dos atletas, mas de todo mundo que está fazendo parte ali desse grande... Então eles realmente foram até o último momento, onde o Comitê Olímpico Internacional também teve uma intervenção para que pudesse realmente, com prudência, né, adiar os Jogos Olímpicos para o próximo ano.
Muito bem. E Neto, você conhece profundamente aqui, né, o esporte, os campeonatos que nós temos aqui no Brasil e tudo, né? Nós tivemos agora recentemente também aqui, é muito ligado aqui com a cidade, que é o Clube Vôlei 1, né? Falando a respeito, nós tivemos até entrevistas falando a respeito do cancelamento agora da Superliga, né? De deixar do adiamento, né? Que ia entrar nos playoffs agora. Você vê que principalmente assim, vamos dizer assim, tirando o futebol, que é vamos dizer assim, que de certa forma está mais estabelecido, tem um público maior, mas os segundos esportes, vamos dizer assim, o vôlei, o basquete, esses esportes que tem clubes talvez não tão grandes ainda, vamos dizer assim, na parte financeira, tudo, que não contam com apoios tão grandes, eles podem sofrer um pouco com tudo isso, com empresas que vão fechando, com patrocínios, com espaço de mídia, às vezes esses clubes eles vão sofrer um pouco para manter esse plantel, para manter esses atletas passar por esse tempo de pandemia no meio de tudo isso tudo? Sem dúvida nenhuma, eu acho que é um momento onde todo mundo tem que se adaptar. Eu acredito que a maioria das áreas, dos setores, vão ter um prejuízo com isso, mas eu acho que tem uma coisa que está acima de tudo isso, que é a vida, né? A vida humana, né? São as pessoas que estão envolvidas em toda essa situação. Então é lógico que o esporte vai ser afetado muito, acredito assim como outras áreas também estão sendo afetadas, mas agora é uma questão de prioridade. A gente não pode pensar que agora o mais importante é a gente acabar o campeonato. Acho que agora não é o mais importante isso. E depois ver qual é a forma, que eu acho muita união de todos no esporte, para ver qual é a melhor forma para a gente diminuir essa defasagem que nós vamos ter, essas perdas que nós vamos ter no meio, tanto econômico do esporte, quanto na parte de gestão também, até na parte, vamos dizer, técnica, física, porque os jogadores parados, quando eles voltam, é outra situação. Por mais que eles treinem em casa, a gente tem visto aí muitos vídeos, né, dos jogadores treinando, não é a mesma coisa que eles estarem treinando com todas as condições que eles teriam antes, principalmente num esporte de alto nível, né, como é muito diferente. Então eles vão conseguir, talvez, não perder tanto. E aí vai ser esse trabalho aí de tentar minimizar essas perdas para que quem talvez perder menos vai sair um pouco mais à frente. Acho que vai ser esse o estudo aí, acho que é mais uma área onde existe um estudo científico aí do esporte para que possa minimizar essas perdas. Muito bem. E você falou aqui, né, dos pontos principais que o esporte poderia levar para a sociedade hoje, tudo que tem sido até nas suas conversas, tal, você tem sempre puxado isso. Quais os pontos que você acredita que são os mais importantes agora para se viver, né? Nós vemos aqui a questão das famílias, né? Algumas vezes nós trazemos aqui psicólogos para falar como viver esse tempo em pandemia ali, em conjunto, esse trabalho em equipe, administrar os conflitos ali dentro, tudo. Você vê que isso o esporte pode trazer também para as pessoas ali, manter a cabeça fria no meio de tudo isso? Rapaz, você está falando super interessante. É uma coisa que a gente está pensando muito, né? O que o esporte pode ajudar nesse meio? Qual que é a preparação? Olha só, eu vou dar o que aconteceu comigo, né? O que tem acontecido comigo, assim. Eu, no começo, eu estava vendo muito as notícias, ficava o dia inteiro vendo, aumentou, agora aumentaram não sei quantas mortes, mas não sei o que, daqui meia hora, não sei quanto, daqui mais uma hora, mais tanto, e eu ficava acompanhando muito isso, e chegava no final do dia, eu estava passando mal, eu já estava me sentindo mal, já estava, ia dormir, não conseguia dormir direito. Por que isso? Porque é tudo aquilo que a gente abastece. Eu não estou dizendo para a gente não ter a noção do que está acontecendo, mas eu acho que o excesso, como tudo, né? Quando as coisas acontecem com excesso, eu acho que elas são prejudiciais. Então o que eu tenho feito agora? Todo dia eu quero saber o que está acontecendo. Então eu procuro ver de manhã para saber as notícias, eu vejo um jornal à noite na TV e eu já sei o mapa do que está acontecendo. Eu não preciso saber exatamente naquele momento o que está acontecendo, mas eu vou saber, ter um mapa, ter uma noção do que realmente está acontecendo. Eu acho que essa é uma maneira da gente começar a ver como nós podemos trabalhar a nossa cabeça, porque é fundamental isso. Então você está falando de coisas que são importantes que o esporte tem, né? Como você se preparar mentalmente, isso pode fazer uma diferença no resultado, porque hoje todos nós estamos querendo o quê? Vencer essa batalha. Então é uma coisa assim, que agora é uma luta contra o vírus, né? Contra o tempo,
acho que essa é uma luta que nós estamos tendo que ter, e tem muitos elementos de esporte que podem contribuir para isso sim. A gente já fala, né? Mente sã, corpo são. Então, se você tem uma mente sã, acho que agora é o momento da gente aproveitar, talvez, um tempo que a gente muitas vezes reclamava que não tinha, para a gente poder se abastecer de coisas boas. Né? Então, a gente lê um bom livro, de receber informações, trocar informações do nosso trabalho, poder fazer algumas coisas que a gente tem que ficar em casa, mas poder, por exemplo, eu tenho feito muitas clínicas com técnicos pelo Brasil, com técnicos do Uruguai, da Venezuela, do Chile, da Espanha, dos Estados Unidos, onde a gente aproveita esse tempo para poder se abastecer também de informação e manter a mente sã. E é claro que se você tem um tempo, e a gente deve arrumar esse tempo, a gente fazer algumas coisas em casa, acho que tem muitas situações que a gente pode fazer alguma atividade em casa. Itapetininga, por exemplo, que eu vejo que não está, como eu escutei o pastor falando agora, né, até está sendo possível eles fazerem alguns cultos, irem à igreja, até um pouco de uma inveja branca, assim, porque aqui a gente não tem isso, as igrejas estão todas fechadas, está todo mundo parado, e a gente não tem mais essa possibilidade. Então a gente vê, por exemplo, em Itapetininga, se puder uma caminhada, colocar a máscara, se cuidar, tudo, mas fazer uma caminhada, poder, claro, respeitando todas as regras, né, desse distanciamento, e para não prejudicar e não prejudicar os outros, mas tem a possibilidade de fazer algumas atividades mais. Então buscar situações para a gente poder vencer, né? E chegar com, depois que tudo isso passar, que a gente pede a Deus que isso passe rápido. Eu agradeço muito a sua participação aqui no programa, aí diretamente do Rio de Janeiro, conversando com a gente aqui, mas também trazendo para o pessoal aí um pouco dessa experiência, né? O quanto que é importante também nós olharmos com tudo isso de uma maneira de nos unirmos e cada vez vencermos juntos cada vez mais. Muito obrigado, né? Se quiser deixar um recado para o pessoal que está acompanhando aqui, fica aberta a câmera do telescópio para você. Eu quero sim, Guto. Quero primeiro agradecer pela oportunidade, né, da gente poder estar conversando e estar falando um pouco dessa realidade que é aqui o Rio de Janeiro, que é bem diferente do que está acontecendo em Itapetininga, mas principalmente a possibilidade que vocês estão me dando de eu poder estar falando com as pessoas aí da minha região, da minha cidade, que eu gosto tanto e tenho um orgulho de poder estar falando dessa minha cidade. Onde eu vou, eu falo que eu sou de Itapetininga. Eu acho que eu tenho um grande orgulho, porque daí realmente eu pude receber todo o meu alicerce, toda a minha base para onde eu cheguei, e principalmente falar para minha família, né? Eu quase tenho muita saudade aí da minha família, que quase não vejo, então essa possibilidade, tenho certeza que eles estão assistindo, então um beijo grande para minha família, para os meus amigos, tenho muitos amigos aí de Itapetininga, e desejar que todas as coisas possam passar rápido, né? Quero parabenizar todo o esforço que a cidade está fazendo, né? Para que possam as coisas dar certo aí na cidade. Então, parabéns por todas as medidas que estão sendo, tenho acompanhado que estão sendo feitas aí na cidade para que realmente vocês possam vencer e todos nós sairmos vencedores aí nessa batalha contra o vírus. Um grande abraço a todos, obrigado aí pela oportunidade, agradeço muito aí por essa oportunidade, deixo aqui um grande abraço. Muito obrigado, Neto, e você que está acompanhando aqui o Telescópio, nós trazemos sempre mais informações para você, é sempre muito importante poder contar aqui com itapetininganos aí pelo mundo. Hoje Itapetiningano Indústria aqui, o Neto, então treinador do basquete da seleção feminina de basquete aqui do Brasil, falando, né, sobre esse setor que também foi muito afetado, né? Muita gente aí tá com saudade de acompanhar o esporte, ver os jogos, seja basquete, seja vôlei, seja futebol. Então nós estamos aí, mas vendo também a situação aí dos atletas envolvidos, também dos profissionais dessa área. E também para conversar aqui com a gente, temos mais um vereador aqui da nossa cidade, o querido Dudu Franco, que também já se apresentou aqui com a gente, trazendo música boa aqui para quem está acompanhando a TVI, né? Então é muito importante estarmos juntos nesse momento. Dudu, boa tarde para você, seja bem-vindo ao Telescópio e já conta pra gente, né? A música aí está sendo um auxílio nesse momento para ficar de quarentena? Oi, Guto, boa tarde aos telespectadores da TVI. Como você falou, a música é tudo, né? Eu tenho tido a graça, né, a bênção de Deus, desde que iniciou a quarentena e as nossas igrejas, infelizmente, tiveram que ser fechadas, eu estou tendo essa oportunidade, né, vamos dizer assim, esse presente de Deus, de estar todo sábado, toda a missa que é transmitida lá no
Aparecida do Sul, né, e cantando e comungando, né? Como muitos, infelizmente, não podem estar comungando, a gente sempre está em oração, colocando todo o nosso grupo de oração, nossa família, nossos amigos e nossos companheiros que não estão podendo ter essa oportunidade de comungar. A gente está lá comungando o corpo de Cristo, uma honra que só Deus para dar esse presente para a gente. E a música, como você falou, né, nós tivemos aí no programa Cante Comigo, né, em casa, né? Fique em casa e cante comigo. Isso. Nossa, foi uma bênção. Muitas pessoas agradecendo, né, as palavras que Deus nos inspirou e as músicas que Deus nos inspirou e as músicas que as pessoas pediram também, né? Eu queria que essa quarentena acabasse amanhã, mas se tiver a oportunidade de novo de estar aí, será uma honra, né? Nós fizemos esses dias na terça-feira a live do nosso grupo de oração também aqui em casa, foi uma bênção também, então fazer o quê, né? Estamos em quarentena, né, obedecendo as regras e torcendo para que o menor, né, de infelizmente de infectados e mortes aconteçam, né? Muito bem. E Dudu, eu lembro aqui que eu estava até acompanhando algumas mensagens, algumas postagens, as notícias que vão acontecendo, né? E eu vi também que você fez algumas visitas, né? À policlínica, também ao hospital ali de campanha, tudo. Se você puder comentar um pouquinho com a gente aqui, Dudu, eu sei que muitas vezes as pessoas surgem dúvidas, né? Cada um às vezes tem uma ideia, tem um caminho para seguir, tudo, mas dentro das medidas que estão sendo tomadas aqui na cidade, como você acredita aí que está sendo a resposta aí, tanto do governo do estado, governo municipal aqui, e também o governo federal a esse combate ao coronavírus, Dudu? Bem, Guto, com relação à nossa cidade, o que eu posso dizer é que a prefeita tomou as medidas cabíveis e possíveis, né, para amenizar esse problema. A policlínica aqui, que é praticamente do lado da minha ficou maravilhosa, muito bem montada, né? São praticamente 20 leitos, né? Tá tudo equipado. É aquela coisa, esperando as pessoas infectadas, né? A mesma coisa do hospital de campanha, né? É uma prevenção. Muitos criticaram, fizeram comparações com relação a valores, né? Mas eu espero em Deus que não vá precisar dessas instalações, né? As medidas estão sendo tomadas, a gente fica um pouco confuso, você sabe disso, porque se você entra do lado, né? Bate no presidente, bate no governador, bate na prefeita, mas de repente a pessoa fica assim, peraí, que caminho tomar? Né? Eu até ouvi um pouco do Bispo André falando, eu não peguei todo o áudio dele, mas a partir do momento que as pessoas realmente se conscientizassem, eu acho que poderia ter sido mais rápido essa quarentena. Sabemos que existe ainda o risco aí por causa do frio que vai estar para vir, para chegar, né? Mas eu creio que Deus é uma pessoa na nossa cidade e espero realmente, né, que essas instalações não sejam usadas. Muito bem. E Dudu, falando agora daqui para frente, né? Nós tivemos aí, nós estamos sempre seguindo aqui o que o governo do estado está mandando, né? O que o governo do estado está colocando aí como decreto estadual, tudo aqui tem sido seguido à risca pela prefeita Simone Marqueta, até por uma imposição, né? Até ela já deixou isso claro, né? Que existe uma orientação, tudo que as cidades elas sigam essa orientação do estado de São Paulo. Só que nós tivemos algumas cidades aqui da nossa região, Tietê, agora também a cidade de São Miguel Arcanjo, aqui colocando o uso obrigatório das máscaras quando se sai à rua. Então, quando as pessoas vão para a rua, tudo, seja lugar público ou seja lugar privado de onde existe ali a movimentação do público, né, aberto ao público, tudo, teria que se utilizar as máscaras. Você vê que esse é um caminho que pode acontecer aqui em Itapetininga também? Já existe algum apontamento da senhora prefeita sobre isso? Você ouviu alguma conversa, alguma coisa, Dudu? Bem, Guto, eu conversei sobre isso mesmo que você falou, de algumas cidades já estarem fazendo também o seu decreto municipal. A prefeita fica um pouco preocupada porque algumas cidades estão colocando multas, né? E hoje você multar as pessoas que estão nessa condição, você vê hoje, nós tivemos uma fila quilométrica ali na agência da Caixa, as pessoas desesperadas para estar recebendo seu auxílio, né, do governo, né? O auxílio emergencial de R$ 600,
Então você vê, a pessoa não está por maldade que ela vai sem máscara, muitas vezes é naquele intuito de buscar o seu ganha-pão, né? Mesmo trabalhando ou buscar esse auxílio, as pessoas às vezes esquecem, né? Então não podemos condenar essas pessoas também. Eu creio que ninguém está saindo para passear, né? A gente vê nas ruas alguns movimentos, mas as pessoas indo para os mercados, indo para os bancos. Então a prefeita falou, como que eu vou multar uma pessoa assim? Então ela está pensando, eu coloquei assim para ela também, como as pessoas estão indo, vamos supor, aos bancos, aos mercados, às farmácias, às padarias, então que os estabelecimentos poderiam obrigar as pessoas a entrar no local de máscara. Daí, se as pessoas entrarem, ou alguma guarda municipal, algum fiscal da prefeitura pegar alguém lá dentro, quem será responsabilizado é o empresário ou o banco, né? Aquele local que está recebendo a pessoa. Eu creio que ali na fora, vamos supor que nem na Caixa, hoje eu vi a guarda municipal, a partir do momento que muitas pessoas começaram a postar e transmitir no WhatsApp, que foi muito rápido, a prefeita já pediu para a guarda municipal, a guarda foi lá com 2 ou 3 viaturas, distribuíram as máscaras, orientaram as pessoas e ficaram lá o tempo todo organizando, tirando as pessoas do risco até, né, de estarem nas ruas. Mas o número de pessoas, infelizmente, para receber esse benefício é muito. E hoje mesmo nós vimos o presidente também, numa entrevista, ele falando, infelizmente, como o Bolsa Família tinha muitas pessoas com cadastros falsos, vamos dizer assim, infelizmente nessa situação também tiveram cadastros falsos. Muitas pessoas que às vezes estão aguardando, né, por análise, é porque está dando esse problema, está entrando em confronto com a Caixa, né, os dados, né. Então a gente espera que seja resolvido o mais rápido. Acho que essa situação dos R$600 eles poderiam ter feito esquematizado de uma forma diferente, né, como é geralmente no PIS, eles fazem assim, a pessoa nascida em janeiro vai do dia tal ao dia tal, fevereiro, dia tal, e assim por diante. Acho que o acúmulo de pessoas seria o menor. Então, vamos pedir que as pessoas, a prefeita está, como falei, está analisando esse sentido da obrigatoriedade da máscara, mas pensando como passear. Então, não tem como você multar a pessoa na rua porque ela não está passeando, ela está saindo por alguma necessidade. Ou ela está indo na farmácia, na padaria, no mercado ou ao banco receber o seu auxílio, né? Então, eu creio que esses estabelecimentos deveriam ser notificados ou a obrigatoriedade deles de chegar e orientar as pessoas, ó, vai entrar aqui, tem que entrar com a máscara. Muito bem, Dudu. Agradeço bastante a sua participação aqui no programa. Se quiser deixar um recado aqui pro pessoal, mas só entrando, completando um pouquinho, né? Acho que o bom senso, por enquanto não é obrigatório, mas que estejamos sempre o bom senso aí, vamos cuidar um do outro aqui na cidade, né? Dar as mãos, não dar as mãos nesse momento, né? Mas no coração, andar junto aí e conseguir vencer tudo isso. Mas muito obrigado, Dudu, se quiser deixar o recado, fica aberto aqui a câmera do telescópio para você. Não, com certeza, Guto, você falou tudo. Eu acho que a conscientização é tudo, né? A pessoa, puxa vida, eu tô com saúde, né? Por que eu vou sair às ruas desnecessariamente para ter o risco de repente ser contaminado, né? Ou se eu preciso sair, põe a máscara. Hoje o pessoal está fazendo um monte, até com pé de meia você faz uma máscara, né? O pessoal está ensinando aí nas redes sociais. Então a pessoa não precisa de repente ter um gasto com uma máscara. Pode fazer da sua meia lá uma meia, não, se tiver uma forma mesmo de bom estado, né? Que faça também a sua máscara para se proteger, pelo menos para evitar, né, esse contágio, né? Então, como você falou, esse momento é um momento de união, de estarmos espiritualmente de mãos dadas, né? Orando, principalmente, como o bispo falou, em nome de Jesus. Eu estou aqui com a Sagrada Família aqui atrás de mim aqui. Que a Sagrada Família também esteja abençoando nossa cidade, Nossa Senhora dos Prazeres, que é a padroeira de nossa cidade. Seja derramado as bênçãos, né, sobre todos nós, e que se esse vírus tiver que vir com a força que estão vindo, que ele seja quebrado na barreira espiritual, na porta da nossa cidade, se Deus quiser.
Muito obrigado, Dudu. Um grande abraço aí para você, para toda a sua família também, que acompanha sempre aqui com a gente, né? Mandando o recado aqui. Você que está acompanhando com a gente aqui, você pode baixar o nosso aplicativo aqui da TV. Então, para ter acesso à nossa transmissão da onde você estiver, também para você poder ver toda a nossa programação, saber que horas passa tal programa aqui na TVI e para também receber no seu celular as nossas notificações. Quer, assim que tiver algum decreto, algum pronunciamento, alguma notícia importante, chegar uma mensagem no seu celular, é só você ter então o aplicativo da TVI. Você pega o seu celular, você mira para esse símbolo que está aparecendo aí no seu televisor, você é direcionado a download e de graça baixa aqui o nosso programa, além de ter acesso também a mandar perguntas aqui ao vivo do programa, ou seja, tem muita coisa especial aí para quem consegue ter aí no seu celular esse aplicativo. Ele está disponível tanto para Android quanto para iOS, ou seja, roda em qualquer celular, é só você ter aí no seu celular o aplicativo aqui da TVI, você vai ficar muito bem informado com aquilo que acontece em Itapetininga e toda a região. E temos também aqui, sempre trazendo para você, né, as novidades, as atualizações aqui da nossa cidade. Hoje aqui no programa nós já conversamos aqui com o vereador Dudu Franco, com o vereador André Bueno, também já conversamos aqui com o José Neto, né, itapetiningano, ilustre e treinador do basquete feminino aqui do Brasil, da Seleção Brasileira de Basquete, seleção que já trouxe tantas alegrias para o Brasil, hoje é comandada por Itapetiningano Neto. Ele conversou aqui com a gente e nós temos também aqui o boletim epidemiológico da cidade de Itapetininga atualizando você. Então, esse boletim, ele é o boletim atualizado no dia 30/4 de 2020. Como nós estamos numa gravação, então foi o último boletim que estava disponível às 5 horas da tarde de ontem. Então, nós temos aqui esse boletim dizendo a respeito de 10 recuperados aqui na cidade, 19 casos suspeitos, 21 casos confirmados em Itapetininga, também 154 casos descartados, um óbito confirmado por Covid-19 e 13 suspeitos aqui na nossa cidade. Então é muito importante nós estarmos sempre ligados aí, porque nós tivemos então da quarta para quinta-feira a inclusão de 4 novos casos aqui na nossa cidade. Eu trago para você aqui as informações de quais casos que foram. Então, foi um caso masculino de 47 anos que está internado no nosso Hospital Leórcio Bernardes. Também um caso masculino de 66 anos internado no Hospital Leórcio Bernardes. Um caso masculino de 29 anos que já fez a quarentena e está em isolamento domiciliar e já está curado, mas chegou agora os exames dele, então ficou sabendo que era sim um caso confirmado. Também um caso feminino de 64 anos em tratamento domiciliar e em isolamento. Então esses são os novos casos confirmados por exames aqui na cidade de Itapetininga. É sempre muito importante nós estarmos atentos a tudo isso, né? Ver quais são as formas aqui que nós temos de poder juntos vencer tudo isso, juntos permanecermos aqui na nossa cidade. E também temos aqui para você uma notícia do Correio de Itapetininga, que foi às bancas nessa última sexta-feira, que a região metropolitana de Sorocaba aqui registrou 32 mortes pelo novo coronavírus. Então traz aqui a notícia do Correio. É muito importante que você também esteja ligado aí nas outras e na união, né, desses grupos de mídia aqui da nossa cidade para levar sempre para você a melhor informação. Então a região metropolitana de Sorocaba, a qual pertence Itapetininga, registrou até a noite da quarta-feira, dia 29, 32 mortes em decorrência do Covid-19. As mortes pelo novo coronavírus foram registradas em 8 municípios da região, que é composta por 27 cidades. Em Sorocaba foram 21 mortes. Então dessas 32, 21 são só em Sorocaba. Também se tem mortes em Itu, 3 mortes, São Roque tem 2 mortes, Votorantim tem 2 mortes e Itapetininga, Araçariguama, Iperó e Piedade, cada uma tem 1 morte. Cidades que não compõem a região metropolitana de Sorocaba, mas que estão também geograficamente perto aqui da região de Itapetininga, nós temos Angatuba, que teve 1 óbito confirmado pela doença, Capão Bonito teve 3 e Laranjal Paulista teve 2, mas eles não fazem parte da região metropolitana de Sorocaba. Pelo segundo dia consecutivo, o estado de São Paulo confirmou cerca de 200 mortes em um período de 24 horas. Nesta quarta-feira, então, passada, o estado registrou 2.247 óbitos por coronavírus, 198 a mais do que o registrado na terça-feira, dia 28. Com o avanço da Covid-19 para o interior, litoral e grande São Paulo. Já são 808 vítimas fatais que fora da capital. Já houve 1 ou mais óbitos em 144 municípios aqui do nosso estado de São Paulo. Então, aos poucos nós vamos tendo aqui esses dados, nós temos essas informações aqui para sempre reiterar, né, a nossa preocupação, seguir aí todas as recomendações do Ministério da Saúde, também das Secretarias de Saúde do Estado, da nossa cidade aqui, para que nós possamos juntos vencer
o coronavírus, vencer também todas essas disposições. E eu trago para você hoje aqui, então, o abre e fecha aqui da nossa cidade durante esse feriado, né? Eu sei que nós estamos no meio da quarentena, mas também tem feriado no meio da quarentena, então a coleta de lixo ela está funcionando normalmente hoje. O Corpo de Bombeiros estão com serviços ininterruptos, então não se muda o atendimento. Também o serviço de móveis de urgência, o SAMU, também funciona normalmente. Pronto-socorro também. Órgãos municipais, não está tendo expediente hoje, então, nessa sexta-feira, dia 1º, e volta na segunda-feira, dia 4. Farmácia Municipal, nós temos então que não haverá expediente na sexta-feira, dia 1º, hoje e volta na segunda. Escolas municipais, elas estão com todas as aulas suspensas de acordo com o decreto do governo do estado de São Paulo. O agendamento do oxigênio medicinal, as pessoas que fazem a utilização então do oxigênio, os pedidos devem ser que foram feitos então até a quinta-feira e não há o expediente na sexta-feira, dia 1, hoje. O funcionamento ele retorna então na segunda-feira, dia 4, assim também como o agendamento de transporte, posto de saúde também dessa mesma forma, policlínica não funciona também hoje, volta só na segunda, hospital de campanha está funcionando normalmente. Para quem quiser mais informações, orientações e tudo, nós temos então os números então aqui do serviço então sobre o coronavírus, que então nós temos aqui um novo funcionamento do serviço do coronavírus, que é o 0800 770 8283, que ele funciona então de segunda a sexta-feira das 9 às 5 da tarde. E nós temos aqui para conversar com a gente também um biólogo lá de Sorocaba, o Thiago Timo, que vai comentar um pouquinho com a gente aqui como que está então esse enfrentamento ao coronavírus na cidade de Sorocaba. Thiago, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Telescópio. Primeiro já gostaria de perguntar para você, né, Thiago? Sorocaba é a maior cidade aqui da nossa região e também a que tem o maior número de casos. Como o pessoal aí de Sorocaba está enxergando, quais são as ações que estão sendo desenvolvidas para se combater o coronavírus nessa cidade? Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, tudo bem aí? Tudo seguinte, e tal, em Sorocaba durante a quarentena. E eu tenho saído muito pouco, então a gente vê assim bastante o que está acontecendo quando a gente vai a um supermercado, vai a uma farmácia, uma padaria, e a gente percebe que o isolamento social não é tão intensa quanto deveria, né? Tem bastante gente na rua, já esteve mais deserto no começo da quarentena e agora já está um pouco mais relaxado, né? E dificilmente o pessoal dentro do supermercado, até na fila do supermercado, que a gente vê assim, o pessoal respeita bastante a distância e tal, mas no caminhar dentro do supermercado, de padaria, de farmácia, o pessoal não respeita muito essa distância entre uma pessoa e outra, né? O comércio chega mais alguns dias atrás, mas saiu uma liminar da justiça que fez com que alguns comércios que não são essenciais fechassem novamente, né? Então, mas eu não acho que a situação esteja tão diferente do que está aí. Eu recebi vídeos de colegas, né, de amigos esses dias, mostrando que o comércio em Itapetininga também estava funcionando bem tranquilamente, né? E o movimento nas ruas estava bastante intenso, né? Então, assim, eu acho que está havendo, e não é só aqui, né? Eu acho que no estado inteiro, né? Está havendo um certo relaxamento em relação ao isolamento social, né? E esse relaxamento invariavelmente vai acontecer, né? A gente vai ter a Alemanha relaxou bastante há um tempo atrás, se abriu bastante e agora teve um aumento substancial do número de novos casos e mortes, né? E os locais que estão relaxando no isolamento social estão percebendo que essa estratégia simplesmente não funciona, né? Que a ideia era dar uma segurada, talvez esperar por mais um tempo para terminar a quarentena, de forma que o número de contaminações e mortes fosse sendo menor, né, no decorrer do tempo. Mas no Brasil parece que nós não estamos fazendo isso tanto, né? E é possível que a gente já estamos em mais de 5 mil mortes, né? Isso aconteceu ontem. E talvez essas mensagens cruzadas, né, entre o antigo Ministério da Saúde e a presidência
tenham causado um pouco essa confusão, né? E essa autonomia dos estados segura um pouco, mas eu não sei, nos municípios essa autonomia, às vezes, os municípios ultrapassam um pouco a ordem estadual, né? E depois eles têm que voltar atrás, mas aí o estrago já está. Né? Então eu não sei como é que vai aqui, no centro e nos bairros mais nobres, você vê que há bem menos, mas na periferia o movimento é bem grande. Em São Paulo a mesma coisa. Eu imagino que em Itapetininga não esteja muito diferente. Então esse contato muito próximo entre as pessoas, né, vai gerar uma contaminação maior e nós vamos ter um aumento no número de mortes, né? Basta ver o que está acontecendo em Manaus, por exemplo, né? Manaus, Belém, por aí. Né? Então é tempo de unir, de olhar melhor ainda para tudo isso, dar, vamos dizer assim, um foco maior para conseguir vencer todas essas coisas, né? Tiago, eu agradeço bastante a sua participação aqui com a gente, né? Trazendo essas informações aqui. É sempre muito importante ter olhar aqui de pessoas diversas aqui da cidade e também como um biólogo, né? Olhando para tudo isso. Mas, Tiago, eu agradeço bastante. Se quiser deixar um recado aqui para o pessoal que está acompanhando o telescópio, fica aberta a câmera do telescópio para você. Obrigado. Pessoal, como cidadão de Itapetininga e atual, né, morador temporário de Sorocaba, gostaria de dizer para todos nós aqui da região, né, a gente que é aí DDD 015, né, vamos olhar uns para os outros, tomar cuidado, nos precaver, usar máscara, lavar bem as mãos, usar álcool gel, né, ter um cuidado maior, ter uma atenção maior com essa higiene, com essas precauções recomendadas pela OMS nesse período, né, para a gente evitar, porque enquanto a gente vê as mortes como números, elas não nos afetam tanto. Quando elas têm nome e estão próximas de nós, elas ficam bem incômodas, né? Então vamos evitar que isso venha acontecer e que se banalize e acabe, né, se tornando meio que habitual. Né? Vamos olhar com cuidado, com atenção e com caridade para esse fenômeno que está nos afetando agora. Tá bom? Abraço para todos e espero que isso passe logo e suavemente. Muito bem, muito obrigado, Tiago. Um grande abraço aí para você também nessa luta aí desde Sorocaba e Itapetininga lá com a gente. Então é muito importante nós trazermos sempre as pessoas aqui para conversar a respeito disso, trazer essas informações. E eu tenho uma informação especial aqui para você que está acompanhando a gente aqui do telescópio. Antes de nós entrarmos no nosso último convidado aqui, eu já gostaria de dar aqui para você de primeira mão, acabou de chegar aqui para a nossa equipe. Vocês viram que durante todo o programa eu comentei a respeito do uso de máscaras aqui na nossa cidade, né? Então, chegou para a nossa produção aqui uma nota, então, da Prefeitura de Itapetininga, que a partir de hoje o programa está sendo gravado nessa última quinta-feira, tá bom? Não no dia de ontem. Então, você que está acompanhando com a gente hoje, saiba que a partir de hoje, dia 1º, então, no Semanário Oficial Eletrônico do município, existe, então, o decreto municipal que determina a obrigatoriedade do uso de máscaras em virtude da pandemia de Covid-19. A medida entra em vigor a partir da próxima segunda-feira, dia 4, ou seja, a partir de segunda-feira, dia 4, é obrigatório o uso de máscaras em Itapetininga, segundo o decreto municipal. O uso de máscaras se torna obrigatório em todos os estabelecimentos considerados essenciais, de acordo com os decretos do governo estadual e federal. Os estabelecimentos comerciais deverão impedir a entrada e a permanência de pessoas que não estiverem utilizando equipamentos de proteção. O objetivo é criar uma barreira à proliferação do Covid-19, principalmente nos locais sujeitos a um maior fluxo de pessoas. O documento traz ainda a recomendação para que a população em geral faça uso de máscaras de proteção facial, segundo as orientações do Ministério da Saúde. Dando continuidade ao trabalho da confecção e distribuição das máscaras, que já é realizado por meio do programa Costurando Oportunidades do Fundo Social, e também com apoio da iniciativa privada, a Prefeitura fornecerá máscaras também à população que não tenha acesso ao produto nas unidades de saúde do município. O setor de fiscalização de posturas e guarda municipal fará orientação aos estabelecimentos e à população, e as infrações estarão sujeitas no Código de Posturas aqui do município. Então nós vamos atualizando você nesta segunda-feira aí a respeito então dessa possibilidade, e o que vai acontecer em Itapetininga, quais são os caminhos que nós vamos tomar, mas já fica aqui esse aviso para você
que a partir desta segunda-feira nós teremos então a obrigatoriedade do uso de máscaras aqui na cidade de Itapetininga. Então é algo que nós estávamos conversando, as pessoas sempre perguntando, nós trouxemos aqui durante o programa, durante essa semana, né, o decreto aqui da cidade de São Miguel Arcanjo falando a respeito disso. Trouxemos também o decreto da cidade de Tietê falando a respeito disso. E a partir desta segunda-feira, dia 4, então, nós teremos em Itapetininga a obrigatoriedade do uso. Para mais informações do coronavírus também, a Prefeitura está informando um novo horário de funcionamento, então, do serviço de 0800. Você sabe, foi criado no início do combate ao coronavírus, um 0800 aqui na cidade para que as pessoas pudessem ter informações ali daquilo que está acontecendo em Itapetininga. Então, esse número é o 0800 770 8283, que são as orientações gerais a respeito do coronavírus, que eram dados, então, por equipes treinadas pela Prefeitura. Existe um novo funcionamento agora, era um número que funcionava até nos sábados, domingos, feriados, mas agora então vai funcionar de segunda a sexta, das 9 às 5 da tarde. Nos sábados e domingos, as ligações deverão ser feitas à Guarda Civil Municipal pelo telefone 199 ou pela Polícia Militar, que é o 190. Então, sábados e domingos você vai entrar então e ligar, ao invés de ligar para o 0800 770 8283, você liga então para o trabalho da Guarda Municipal ou para a Polícia Militar, que eles também estarão treinados aí, também orientados para dar a melhor orientação a você a respeito do coronavírus. E nós temos também aqui a entrada também aqui para conversar com a gente de um grande amigo aqui também, que está no coração de muitos itapetininganos aqui, que sempre conhecido também na parte dessa parte da comunicação, tudo sempre presente. Daqui a pouquinho vai estar com a gente aqui o Policeno, né, Antônio Marcos Policeno, para conversar com a gente, ele que é radialista também. Então, Policeno, está me escutando, já falando aqui pelo telefone com a gente. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Telescópio. Boa tarde, Guto, boa tarde pessoal da TVI. Eu agradeço muito o convite, né? Infelizmente eu não pude entrar por áudio por conta do sinal aqui, mas estamos aqui para participar do Telescópio, é um prazer para a gente. E Policeno, já trazendo para você aqui, um pouquinho disso que a gente acabou de receber aqui na nossa redação. O pessoal que está acompanhando com a gente aqui na sexta-feira ao meio-dia, mas nós estamos gravando nessa quinta tarde aqui e já chegou para a gente aqui, então, que vai ser publicado no semanário dessa sexta-feira, para começar a valer a partir desta segunda, a obrigatoriedade do uso de máscaras aqui em Itapetininga. Você vê que esse era o caminho mesmo, Policeno? Não tem como, de certa forma, levar as coisas sem a máscara hoje em dia? Infelizmente, se tornou necessária a obrigatoriedade, não é? Hoje mesmo a gente percebeu na cidade, aqui em Itapetininga, várias aglomerações, principalmente perto dos bancos, lotéricas, e muita gente ainda não está atento para a utilização das máscaras, né? E a gente já percebia que outros municípios da região já tinham decretado essa obrigatoriedade e, infelizmente, às vezes, muitas pessoas só acabam seguindo recomendações quando elas se tornam obrigatórias, né? E é uma recomendação, né, dos órgãos de saúde para prevenção, né? Então é muito importante que as pessoas usem as máscaras, usem o álcool em gel, façam a higiene das mãos, não é? Possam frequentar lugares, pontos comerciais, supermercados, farmácias, somente em caso de necessidade, com rapidez, com objetividade, né? Então, estou sabendo agora em primeira mão aí desse decreto e é muito importante. Eu acho que o poder público não tem outra alternativa a não ser fazer esse tipo de documento para que as pessoas possam seguir sendo obrigatório esse uso das máscaras. Aqui, a respeito dos papéis do meio de comunicação nesse momento, né? Nós vemos assim como fonte de informação, como fonte também de orientação para a população no meio de uma pandemia, mas também, né, Policeno, dá para a gente pensar um pouquinho como companhia, né? Muitas pessoas, às vezes, elas procuram ali no rádio, na TV, nos meios de comunicação, um meio de estar ali, vamos dizer assim, conversando com alguém que muitas vezes até não está escutando, vamos dizer assim, diretamente, mas que está ali falando para o coração dessa pessoa. Você vê dessa maneira também, essa companhia nesse momento é algo muito importante, Policeno? Com certeza. As pessoas em casa sobra muito tempo, né? E os meios de comunicação têm um papel muito importante, que é o de informar, né? De levar essa informação tão necessária
com relação aos cuidados, com relação ao que está acontecendo na cidade, na região, no estado, no Brasil, até no mundo, né? E ao mesmo tempo, quando você começa a ouvir muita informação, informações detalhadas, chega um momento que você fala, puxa vida, né? O mundo está acabando. Então aí você também precisa do entretenimento, né? Das músicas, conteúdos que possam fazer com que as pessoas também tenham um pouco de prazer, tenham um pouco de alegria, mesmo em meio a uma pandemia tão complicada, esse momento tão difícil que todos nós enfrentamos. Então o meio de comunicação é muito importante, e principalmente para informar, para esclarecer algumas informações que chegam, infelizmente, uma fake news que as pessoas ainda, mesmo diante de uma pandemia, ainda propagam, né, através de redes sociais, através de aplicativos de mensagens, alguns áudios falsos, recomendações falsas. Então o meio de comunicação sempre foi importante, mas nesse momento se consagra, né, como um companheiro, como um meio que informa, um meio que diverte, um meio que distrai, que tenta ajudar as pessoas a atravessarem esse momento. Certo, Policiano, agradeço aqui no Telescópio. Se quiser deixar um recado final aqui para o pessoal que está acompanhando com a gente aqui, o pessoal que é seu fã, o pessoal que acompanha também o Telescópio aqui, é sempre uma alegria muito grande poder conversar com você. Muito obrigado, viu? Maravilha, obrigado, Guto, obrigado ao pessoal da TVI, telespectadores. Estou torcendo para que tudo isso passe, para que a gente possa novamente fazer participações aí no estúdio, né, que sempre foi muito gostoso, muito bom para a gente. E parabenizar vocês por essa cobertura, por essa informação de qualidade que vocês levam para os itapetininganos e também para todos aqueles que acessam a TVI através das redes sociais. Grande abraço para vocês e mais uma vez fica aí, né, esse pedido para que as pessoas levem a sério. Por mais que algumas pessoas que hoje ocupam cargos públicos estão às vezes meio que distorcendo, dizendo que não, que isso é algo que não deve ser levado a sério, né? Infelizmente, nesse momento de pandemia, muitas pessoas públicas, em vez de se unir para poder enfrentar o inimigo que é o coronavírus, acabam brigando e, às vezes, levando as pessoas a um caminho errado. Então, que as pessoas saibam de onde tirar a informação, de meios de comunicações sérios, assim como a TVI, de recomendações da OMS, recomendações médicas, para que a gente possa enfrentar tudo isso e, se Deus quiser, no futuro muito próximo, tudo possa voltar ao normal. Tá certo, muito obrigado, Policiano, um grande abraço para você e você que acompanha aqui com a gente. Então, nós trazemos em primeira mão para você. O programa de hoje, ele foi gravado, então, ontem, nessa quinta-feira, e nós já trouxemos durante o programa aqui, nós tivemos essa nova informação, então, que a partir de hoje, então, desse dia 1º aqui, foi publicado no Semanário de Itapetininga, que na segunda-feira, dia 4, será obrigatório, então, a partir da segunda-feira, dia 4, o uso de máscaras na cidade de Itapetininga por um decreto municipal aqui da nossa cidade. Então, você itapetiningano que ainda não tem a sua máscara, corra atrás, porque a partir de agora, então, será obrigatória a utilização de máscaras nos espaços públicos e também nos espaços privados aí de trânsito público, ou seja, onde as pessoas podem se utilizar ali. Então, é muito importante nós estarmos juntos nesse combate. Nós aqui da TVI, nós reiteramos mesmo, né, o seguir de todas as normas aí estabelecidas pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de Saúde, ou seja, nós seguimos tudo isso para juntos vencermos todas estas situações. Eu agradeço muito você que ficou ligado aqui com a gente, mesmo sendo um programa gravado, é sempre muito importante levar a informação fresquinha na hora aqui para você, para que você tenha um programa inédito, sem precisar, muitas vezes, ficar nesse momento aí na sua casa sem ter muito o que assistir. Então, sempre se liga aqui na TVI, sempre se liga no Telescópio, que nós temos um programa novinho em folha para você. Eu agradeço muito, parabéns aos trabalhadores aqui de Itapetininga, aos trabalhadores que estão aí assistindo a gente, que talvez, mesmo nesse tempo de pandemia, fazia parte do sistema essencial, tudo, você está aproveitando um pouquinho desse feriado, ou você que está na sua casa, mesmo respeitando essa quarentena, tenha certeza que nada isso tira o brilho mesmo do seu trabalho, da sua força. Então, parabéns para você. E nós temos também aqui, hoje, como nós estamos no programa gravado, nós não
não temos as notas de falecimento, mas nós temos aqui uma nota de alegria, uma nota de júbilo mesmo, né? Por toda Itapetininga fica feliz, porque a senhora Rosina Manfredini, esposa do senhor Manfredini, que acabou falecendo do coronavírus, ela também foi infectada, enfrentou um duro tratamento, mas agora também recebeu alta. Então nós temos esse vídeo de alegria aqui para alegrar um pouco a sua sexta-feira, preparar o seu fim de semana aí com muita esperança. Então sigamos todas as orientações e fique aí com esse vídeo maravilhoso da senhora Rosina Manfredini sendo aplaudida aí ao receber alta do hospital. Até a segunda-feira ao meio-dia ao vivo. Tchau, tchau. Gente, obrigado por tudo. Deus abençoe vocês. Obrigado. Marina, fala com ela. Fala com ela. Você pegou o telefone? Olha, Telescópio. Apoio cultural. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito.